No segundo livro de Samuel, no capítulo 15, retrata um momento em que Absalão, filho do rei Davi, já planejava tomar o trono. E veja como é que ele começou a agir. Primeiramente, tráfico de influência, algo parecido com o dia de hoje, né? Na politicagem que existe por aí. Ele, como filho do rei, as pessoas confiariam nele. E ele começou a atalhar o povo pelo caminho. Antes que eles chegassem até a cidade para fazer suas reivindicações naturais de suas cidades ao rei, ele os atalhava e conversava com eles. Então as pessoas o recebiam, claro, era o filho do rei. E ele dizia, olha, mas não tem ninguém do reino para te ajudar, o rei está muito ocupado. E as pessoas começaram a receber aquilo como verdade. Chegou ao ponto de que quando as pessoas iam cumprimentá-lo como filho do rei, iam beijar sua mão, ele fazia o contrário, ele abraçava aquele pessoal e ele os beijava. Então ele fazia com que as pessoas entendessem que aquilo era popular, eu sou do povo, o governo está lá, mas eu sou do povo. Eu sou o contrário, talvez se eu fosse o rei seria melhor. Mais uma coisa parecida com os dias de hoje, hein? E o que acontece naquele momento é que acabou que o rei Davi não resistiu a ele como filho, ele não quis matá-lo e acabou tomando o rei, porque o rei Davi saiu, tomando o reino. Mas no final da história, foi morte, amigo. Absalão morreu. O que ele plantou, ele colheu, foi rápido. Toda a semente de rebelião, toda a semente de desacordo, tudo que é contra ao que está sendo praticado, contra o reino, contra as autoridades, contra o seu líder, enfim, que é plantada, é porque acham semente, é porque essa semente ela acha um terreno fértil. As pessoas a princípio não se rebelariam contra o rei Davi. Se eu fosse um súdito dele, não, meu rei. Mas se eu parasse para ouvir a conversa de Absalão, aquela lábia dele, aquela forma de explicar as coisas, talvez me convencesse, assim como convenceu várias pessoas. Estou me colocando no lugar como deveria, como qualquer pessoa faria. Mas todos temos o direito de ouvir e julgar. A Bíblia manda julgar até a profecia, muito menos o que um homem fala para você. Tudo que é falado, toda a fofoca, só existe porque tem quem ouça. Só existe porque tem quem a alimente. No fim da história já haviam mais de 200 homens com Absalão. Depois ele levou uma cidade e acabou conquistando um reino para si. Foi tudo momentâneo. O desejo dele funcionou, mas foi tudo momentâneo, que aquilo não deu certo. Eu acredito que algo pior foi Satanás. Ele, como Lúcifer, ainda como querubim ungido, para ele convencer um terço de uns anjos, que nós não sabemos a quantidade, mas um terço não é pouca coisa. Toda vez que a Bíblia fala de anjos, fala milhares e milhares, miríades e miríades, enfim. No caso dele, eu acredito que foi a mesma coisa. Se ele levantasse a mão dizendo, gente, quem está comigo, vamos para cá, para ele conseguir convencer aqueles anjos de que era melhor ficar do lado dele do que de Deus. Como diz em Isaías 14, Ezequiel 28, quando fala sobre a queda de Lúcifer, sempre fala que pelo seu comércio, o comércio que fala não é compra e venda, o comércio, no caso, como eu disse, tráfico de influências, pelo seu múltiplo comércio se via, até que se foi achado a iniquidade no seu coração. Então, na verdade, para ele conseguir convencer aquele povo, primeiro o coração dele foi contaminado, ele se deixou contaminar, porque Deus, como sempre, dá o livre-arbítrio para nós. E ele se deixou contaminar por aquilo e ele contaminou a outros. Aquela velha história de uma laranja podre dentro de uma saca. Se tiver uma laranja só numa saca de 100, se ela não for retirada logo, as outras 99 também serão contaminadas e estragarão a saca inteira.